Olá pessoal, boa noite para você que nos assiste pela TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. Começamos aqui mais uma edição do Revista Brasil TVT. Hoje comigo, a jornalista Naama Nunes da Rádio Brasil Atual. Boa noite, Naama, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. É um prazer estar aqui com você novamente no Revista Brasil TVT. Maravilha. Pessoal, no programa de hoje vamos falar sobre os desafios, perspectivas e o que terão pela frente os novos prefeitos eleitos aí no último dia 29 nessas eleições municipais. Também abordar a situação da pandemia do novo coronavírus no Brasil, aumento de novos casos e a regressão da fase do Plano São Paulo anunciado pelo governador João Dória nesta semana. As eleições municipais deste ano trouxeram um novo desenho de forças políticas no Brasil. Quem ganhou, quem perdeu ou manteve força com a eleição nas prefeituras. O Complexo Esportivo do Ibirapuera, na mira da iniciativa privada. Palco de eventos esportivos como jogos de basquete e vôlei memoráveis, bem como o Troféu Brasil de Atletismo, todo o complexo pode dar lugar a prédios e a um novo shopping a partir de 2021. Nesta semana, a notícia de que o ex-juiz federal Sérgio Moro foi contratado por uma consultoria americana que, por sua vez, presta serviços à Odebrecht, vem gerando críticas de vários setores. Também vamos abordar essa questão no programa de hoje. E para finalizar, temos o Colibri na Quarentena. Hoje o bate-papo é com o rapper Nego Galo. E a nossa primeira convidada dessa noite é Marília Campos, prefeita eleita na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Boa noite, Marília, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Naama e todos os ouvintes Boa da noite. TVT Brasil Atual. Prazer é tudo nosso, viu, Marília? Olha só, já vou começar com você direto, viu? 2021, você assume a Prefeitura de Contagem. E Marília, tem grandes desafios pela frente, né? O Brasil aí com uma taxa de desemprego muito alta, a pandemia do novo coronavírus que parece não dar trégua aqui em todo o Brasil. Eu queria que você falasse para a gente dos desafios que você imagina à frente aí da Prefeitura de Contagem. O primeiro desafio é que a gente constituiu uma equipe de transição e a gente espera que a gente consiga se preparar para assumir o governo e garantir que não ocorra a interrupção dos serviços públicos. Mas mais do que isso, a gente toma posse em época de chuvas. E chuvas aqui em Contagem significa enchente, significa risco geológico, e a gente espera que a gente possa se preparar melhor para que não ocorra tragédias como já ocorreram no passado aqui na nossa cidade. E também estamos na expectativa de que tenha o controle da taxa de transmissão do vírus para que a gente possa garantir uma volta às aulas em fevereiro de forma segura para toda a comunidade escolar. E para isso a gente está elaborando protocolos não apenas sanitários, mas também protocolos pedagógicos para que a gente consiga garantir que os nossos estudantes e que as nossas estudantes frequentem as aulas a partir de fevereiro. Esse é um grande desafio inicial. E é claro que o nosso governo vai estar focando muito numa proposta de desenvolvimento econômico local, entendendo que desenvolvimento econômico ele tem que encontrar ressonância no projeto nacional e estadual, mas o município não pode lavar as mãos. Eu acho que a gente tem que amparar o setor produtivo e, para isso, a gente se prepara para rever a política tributária municipal, verificar o que é possível fazer para renegociar os débitos que estão ajuizados, e especialmente os débitos ajuizados das pessoas jurídicas, para que a gente possa ajudar na retomada. Nós também estamos preparando políticas como empreendedorismo, economia familiar, economia solidária, empreendedorismo, para que a gente possa organizar a atividade informal que se espalha por toda a cidade, mas eles se espalham para garantir renda e o sustento das famílias. Mas é importante a gente pensar na proteção desses trabalhadores e trabalhadoras que se espalham
por toda a cidade, até porque eu não acredito que a gente terá uma retomada imediata da economia formal e nem, portanto, do emprego formal. Então, a gente vai ter que lidar com essa realidade para que a gente consiga garantir renda para as famílias. Então, eu penso que a gente vai ter que estruturar de forma criativa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com essas políticas e a Secretaria do Trabalho também preocupada em garantir políticas de formação de mão de obra, em particular a mão de obra para ser preparada para disputar o mercado, que existe uma qualificação maior, como o segmento da informática, da tecnologia, e a gente se prepara para experiências também do startups, que é um empreendedorismo que tem tido experiências em várias cidades do nosso país de sucesso. Agora, Marília, quando a gente fala na atividade econômica, no setor econômico, a gente sabe que um dos grandes desafios para os próximos prefeitos de todo o país será lidar aí com uma possível queda na arrecadação da receita num período pós-pandemia aí da Covid-19, né? Com a diminuição da atividade econômica, com o desemprego em alta e também com a possibilidade aí do fim do auxílio emergencial, a tendência é que os municípios arrecadem menos e, portanto, tenham aí menos recursos para investir em setores importantes, como a saúde, educação, mobilidade. Como é que você vê esse cenário da capacidade mesmo de investimento, né, para a melhoria de serviços tão importantes aí em Contagem? Eu acho que nós tivemos esse ano, um ano onde o governo ele teve uma posição de negacionista, o governo federal, em relação à questão da pandemia, o que culturalmente e também gerou muitos problemas, porque ele poderia ser um grande exemplo para a população, para que a população se resguardasse, mantivesse o isolamento e tomasse os cuidados necessários para evitar a proliferação do vírus. Mas, infelizmente, o nosso presidente não tomou essa atitude. E eu espero que ele tenha um comportamento diferente caso a gente tenha o agravamento da pandemia em 2021, porque a gente educa as pessoas pelo exemplo. Então, a gente não pode cobrar das pessoas o distanciamento ou hábitos se o próprio presidente da República, que deveria ser a autoridade que educasse pelo exemplo, ele não deu esse exemplo, muito pelo contrário. Ele foi irônico e negou o tempo todo a questão da pandemia, dizendo que era uma gripezinha, né? E é uma gripezinha que matou milhares em todo o mundo, e também no Brasil, e também no nosso estado, e também na minha cidade. E a minha expectativa também, caso ocorra o agravamento da pandemia, é que o governo estabeleça a mesma política que estabeleceu em 2020, mais recursos para a saúde, para cuidar da população, uma vez que hoje nós temos o teto dos gastos públicos que dificulta ou até mesmo impede um repasse constitucional além do que a gente precisa. Então, ou ele revê a política do teto do gasto público, ou ele garante o repasse especial, extraordinário, para as políticas, em especial a política da saúde, né? Que aqui em Contagem nós tivemos a ampliação do atendimento, de equipamentos e de medidas de tratamento também. E para compensação de receita, eu espero também que, diante da possível queda de receita, porque muita empresa fechou, especialmente o segmento de prestação de serviços, comércio, que gera muito emprego, então a gente teve muitas empresas fechadas. A minha expectativa é de que o governo federal estabeleça as compensações em arrecadação daquilo que a gente perder de arrecadação em função da pandemia. Então, eu acho que é
repetir a mesma política. E, claro, né, o amparo em termos de renda, né, é fundamental, não apenas para que as famílias possam sobreviver, mas porque quem tem renda consome. E isso garante, né, que haja consumo e, portanto, o comércio funcione de uma forma precária, mas que ele consiga manter os níveis de emprego na área comercial. Agora, Marília, Contagem é uma cidade com mais de 600 mil habitantes. A senhora era deputada estadual, né? Continua porque ainda não tomou posse à frente da Prefeitura de Contagem. O que fez a senhora sair da Assembleia Legislativa para ir disputar a Prefeitura de Contagem? O que levou, quais os objetivos que tiraram a senhora da Assembleia Legislativa de Minas para ir concorrer à eleição e ser eleita uma das poucas mulheres que vai dirigir, a partir de 2021, cidades acima de 200 mil habitantes, Marília? Cosmo, só uma questão que eu esqueci da pandemia. É fundamental que o governo compre as vacinas para garantir que os municípios, de fato, façam a vacinação em massa, né? Porque se deixar a cargo de cada município comprar a sua vacina, possivelmente nós não teremos recursos. Então, essa exigência de recurso para a vacina será fundamental para a gente conter a taxa de transmissão. Em relação à disputa, é como você disse, né? Só que com um complemento que eu já fui prefeita, eleita e reeleita no município de Contagem. E eu não tinha como estratégia voltar às questões apenas municipais. Eu estava desenvolvendo um bom trabalho no mandato de deputada estadual, muito desafiada, porque é uma realidade muito diferente, mas a cidade, depois que eu saí, em função de administrações que não foram aprovadas pela população, muito antes pelo contrário, o prefeito atual tem 5% de aprovação, então, assim, 75% de rejeição, né? Então, na primeira possibilidade que eu tinha, eu recusei. A cidade fez um movimento por internet, eu ando muito nas ruas, um movimento que eles chamaram de Volta Marília, né? Depois, fizeram um movimento por internet, pelas redes virtuais. Então, era quase que insustentável não atender o apelo da população, né? O próprio partido, o PT, deixou isso muito livre, que fosse uma escolha minha, mas eu, como uma liderança que sempre escuto a voz rouca das ruas, né? Eu atendi a um chamado popular, né, para que eu fosse candidata a prefeita nessas eleições. E também, né, claro, quando a cidade me quer de volta, é porque sente confiança, sabe que eu tenho experiência, sabe que eu tenho compromisso para dar uma arrumada na cidade e voltar a cuidar melhor da cidade e das pessoas. Agora, Marília, na terça-feira você esteve com o atual prefeito de Contagem, o Alex de Freitas, para começar aí esse processo de transição. Você já tem um plano emergencial para o início do seu mandato, a partir de janeiro? Sim. Nós, é claro que a gente fez o plano emergencial fora da prefeitura. Agora, com a equipe de transição, nós vamos ter mais dados, espero, né, para desenvolver esse trabalho assim que a gente tomar posse, né, com mais eficácia, com mais competência. Então, de posse dos dados, nós poderemos elaborar, né, um volta à escola, né, de forma mais segura. E aí, aprofundando mais essa questão, o que seria um protocolo pedagógico, né, e também sanitário, né? Entender que hoje, até porque os alunos da rede pública
não têm todos eles, né, e todas elas acesso à internet e acesso a equipamentos de tecnologia, nós só temos condição de garantir essa relação com os alunos de forma presencial. E o que a gente pretende fazer é garantir um rodízio ou diminuir o tempo escolar, de forma que essa relação com os alunos ela se dê tanto na escola como em casa. E, então, o tempo escolar ele será considerado como o tempo de casa, onde os alunos fazem as suas pesquisas, e certamente serão muitas. Nós teremos que desenvolver muito essa autonomia, o autodidatismo, né, com orientação dos nossos educadores e educadoras. Nós vamos ter que desenvolver essa disciplina, essa autonomia nos alunos, para que eles estudem em casa também, né? E, na verdade, então, a relação a ser construída é outra. Em vez de 4 horas dentro da escola, talvez 2, ou um funcionamento, talvez algumas vezes por semana, né? Mas em casa, com acompanhamento e monitoramento pelos nossos educadores. E o protocolo sanitário é a questão de você educar os alunos e alunas e, através disso, também educar a família, né, para os hábitos de higiene, para os hábitos de distanciamento social, para os novos hábitos de convivência, né, que a pandemia impõe, né? Inclusive, hábitos de andar a pé em vez de andar de carro ou de ônibus, né? Então, frequentar espaços que, de fato, estabeleçam condições sanitárias de convivência. Então, a vida escolar vai ser muito isso, né? E, obviamente, também garantir que a nossa rede faça a vacinação em massa para que a gente possa ter mais condições de convivência, né, de forma socializada. E, como eu disse, né, nós estamos preparando também para as enchentes. Isso significa garantir equipamentos de prevenção e também garantir políticas de amparo caso ocorra o que aconteceu no ano passado, né, onde pegou de surpresa uma grande parte da cidade, seja com risco geológico, seja com risco sanitário. Eu estou aqui coçando o nariz e não pode, né? É um péssimo exemplo, inclusive, né? Então, é isso, né? E o que a gente está pensando também é verificar se as condições financeiras e orçamentárias do município vão permitir algum tipo de amparo para a população, para que ela possa complementar, obviamente, para que ela possa sobreviver nesse período, né? A prefeitura hoje já tem um grande... Oi. Marília, exatamente, você tocou nesse ponto, desculpa te interromper, mas a minha próxima pergunta seria nesse sentido, né? A equipe de transição já sabe, já tem uma prévia de como está o caixa atual da Prefeitura de Contagem, porque para fazer essa transição segura e tranquila, já prevendo o que vai vir a partir de janeiro de 2021, saber desses dados do caixa da Prefeitura é muito importante, não é, Marília? Os dados que a gente tem da prestação de conta da Prefeitura, os oficiais, e os dados que a gente teve na reunião com o prefeito, nós vamos ter saldo em caixa, algum saldo em caixa, tá? Mas eu, particularmente, nós temos um volume de obras muito grande no município, um grande número de contratos no município que vão estar vencendo. E serviços dependem muito da continuidade dessas obras e também desses contratos. E a gente sabe
que quando vai renovar, tem sempre a renegociação do valor dos contratos. Então, não tem muita segurança, né, de quanto exatamente nós teremos livre para fazer o investimento no sentido de estar amparando as famílias com algum nível de ajuda, né? Hoje, a cidade já tem um grande número de pessoas no Bolsa Moradia, que paga R$ 700 por cada família, né, que foi vítima, né, de tragédia ou estágio de vulnerabilidade, enfim. Me parece que são mais de 4.000 famílias que estão no Bolsa Moradia. Então, é um número alto, né? E que a gente vai ter que, inclusive, preparar um pouco o caixa para caso tenha que aumentar o valor do Bolsa Moradia. Agora, a situação da cidade é que tem uma arrecadação expressiva, é um orçamento que a gente tem em torno de 1,2 bilhão, né? Mas a gente não sabe exatamente quanto que arrecada ou quanto vamos arrecadar o ano que vem, porque é uma arrecadação que depende muito, né, especialmente a municipal, o IPTU, por exemplo, ou taxas, ou ISS, né, depende muito de como que vai estar a situação da pandemia, né? Mas a gente trabalha com a previsão de déficit, né, porque vai demorar um tempo para as empresas. Então, talvez o processo de renegociação, de redução de impostos que a gente pretende fazer, como, por exemplo, o IPTU, ele estimule a pessoa a pagar, até porque ela poderá ser beneficiada pela renegociação dos débitos ajuizados. Agora, Marília, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre a necessidade do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, né? Porque enquanto o Brasil aguarda pela vacina contra a Covid-19, além de ter que lidar aí com os casos de contaminação, os municípios também terão que dar, a partir do ano que vem, com a chamada aí demanda reprimida, né? Há uma expectativa que, com o aumento na demanda dos exames, por exemplo, tem a questão do empobrecimento gerado pela crise econômica, que vai aumentar a pressão sobre o SUS, já que muitas famílias perderam seus planos de saúde durante esse período, né? E a gente também tem as possíveis sequelas deixadas nos pacientes que resistiram aí à contaminação ao vírus. Todos esses problemas, eles surgem em um cenário muito difícil, você falou já aqui com a gente, tem a questão do teto de gastos, que acaba reduzindo também os repasses à saúde pública. Como é que você vê esses desafios na área da saúde, sobretudo na necessidade do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, tão importante para dar conta dessas necessidades das populações de todos os municípios brasileiros, neste período também, pós-pandemia, com Covid? Você demonstrou também a sua preocupação com a distribuição da vacina, do governo federal auxiliar. Como é que você vê esse cenário a partir do momento que assumir ali a Prefeitura de Contagem? A gente herda um orçamento que é aprovado nessa atual legislatura, mas com as prioridades que o governo apresentou. Certamente as minhas prioridades são outras, né? Como, por exemplo, a questão da saúde é uma prioridade, né? Então, se for necessário, retirar recursos de outra secretaria, de outros lugares, nós vamos promover remanejamento orçamentário, discutindo com a Câmara, para conseguir amparar a cidade na política pública de saúde. Foi o que você disse, né? Você tem hoje a pandemia que, por si só, ela traz, né, uma corrida muito grande para a área da saúde, ela aumenta a demanda, e você tem a situação socioeconômica em função do desemprego, que as pessoas migram, não apenas para a área da saúde, mas também para as escolas, né? E requer mais política de assistência. Então, nós teremos que atender mais essas políticas sociais. Então, nós vamos reestruturar as unidades básicas de saúde, né, e vamos ampliar o número de profissionais para garantir o atendimento na atenção primária. Como vamos também reforçar o atendimento nas UPAs
e também na área hospitalar. E a questão da fila de espera de consulta especializada, de cirurgia letiva, depende muito, porque a gente faz mutirões e esses mutirões a gente compra esse atendimento na iniciativa privada, que neste momento não está fazendo em função do Covid. Nós temos hospitais aqui que não estão aceitando mais pacientes de Covid, hospitais privados. E a informação que eu tive aqui é que 75% dos leitos públicos do meu município já estão ocupados com a questão da Covid. Nós temos, inclusive, um hospital que foi aberto de campanha para fazer o atendimento. Então, essa é a realidade, eu espero que a gente consiga controlar, né? O prefeito Calil, em Belo Horizonte, já decretou que, a partir de segunda-feira, não se vende mais bebida alcoólica nos bares e nos comércios, para evitar aglomeração. E, certamente, nós teremos que endurecer o jogo, né? Para fazer um controle sobre as aglomerações que estão existindo. Perfeito. Inclusive, Marília... eu quero já só avisar, Cosmo, que em função da pandemia, até para a gente dar exemplo, contrário à aglomeração, certamente a transmissão de cargo e também a posse na Câmara será virtual para a população. Só estará presente o secretariado, né, a prefeita, com a equipe reduzida para a gente garantir na não proliferação e também que a gente dê o exemplo para a cidade de que a gente tem que tomar medidas sérias para prevenir a proliferação do vírus. Perfeito. Marília, obrigado pela gentileza de falar com a gente. Boa sorte para você a partir de 2021, retomando aí a administração da Prefeitura de Contagem em Minas Gerais. Boa sorte aí, que, enfim, tudo possa acontecer da melhor forma possível. E você dando o exemplo aí da questão da segurança, acima de tudo, por conta, para prevenir o contágio pelo novo coronavírus. Marília, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Abraço. Foi um prazer falar com vocês e eu estou com muita esperança de que a gente possa, de fato, promover a mudança que Contagem precisa. E, sem dúvida nenhuma, o nosso exemplo vai inspirar muitas outras cidades. Perfeito. Pessoal, falamos com Marília Campos, prefeita eleita em Contagem, no estado de Minas Gerais. E o nosso próximo convidado no Revista Brasil TVT de hoje é o médico sanitarista e ex-ministro da Saúde no governo da presidenta Dilma Rousseff, Arthur Quioro. Olá, Quioro, boa noite, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, prazer estar aqui com vocês. Muito bom retomar esse espaço. Estou à disposição. Quioro, nas últimas 2 semanas, o Brasil deu um salto aí nos números de infectados pelo novo coronavírus. Algumas medidas que eram tidas lá atrás e já alertadas por especialistas da saúde, autoridades sanitárias, OMS, Organização Mundial de Saúde, enfim, parece que foram deixados de lado pelos governadores, prefeitos, enfim. O que nós vemos agora é uma explosão de casos, inclusive voltando àquela época do início da pandemia, com leitos de UTI, passando aí a taxa dos 80% de ocupação em todo o Brasil. Quioro, você pode falar para a gente sobre essa questão? Nós estamos entrando numa segunda onda ou a gente nem saiu da primeira onda ainda, Quioro? Olha, todas as quartas-feiras na minha coluna na TVT eu tenho alertado para isso, né? Nós nunca saímos da primeira onda. No que diz respeito aos casos, nós estamos agora na semana epidemiológica número 49. Nós vínhamos tendo uma redução desde a semana 35. E durante 10 semanas o número de casos vinha reduzindo progressivamente. Só para se ter uma noção, a gente estava tendo por semana alguma coisa em torno de 270 mil casos, e nós chegamos na semana 45 a 117 mil casos. Mas há 4 semanas, como a gente já vinha alertando, nós demos um salto e retomamos os patamares muito parecidos com aqueles que nós tivemos em abril, maio, que antecederam a explosão de casos que nós vivemos em julho e agosto. Em 4 semanas. No que diz respeito aos óbitos, a mesma coisa. Nós temos exatamente 4 semanas
uma elevação. Nós chegamos na semana 45 ao mais baixo número de 2.385 óbitos. Veja, falar em 2.385 mortes numa semana como baixo já é muito complicado, porque é um número elevadíssimo. Mas a verdade é que nós já estamos indo para 4 semanas com mais de 3.300 óbitos. Ainda não é aquele patamar que nós vivemos de 14 semanas seguidas com mais de 7.000 óbitos por semana. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, né, que é uma retomada, né, da expressão da pandemia pelo descuido das autoridades, né, pela negligência criminosa, né, e, ao mesmo tempo, por um relaxamento da população, né, que está vivendo já desde fevereiro o impacto da pandemia, né, e sem que a gente consiga construir uma estratégia, como foi feito em vários países, de concentração do enfrentamento durante 30, 60 dias, para depois poder, de fato, ter controle. Portanto, olha, Cosmo, eu digo com toda a convicção, nós não temos uma segunda onda. O que nós temos é um recrudescimento, né, depois de um certo período de diminuição da primeira, mas ainda estamos vivendo, né, a pandemia, né, que deve se expressar ainda por muitos meses até que a gente tenha um controle, em função, inclusive, da postura adotada pelas nossas autoridades. Vejam, não se trata apenas do criminoso presidente da República, né, que desde o começo tem negligenciado. Se trata, inclusive, da maneira com que governos estaduais e governos municipais agiram às vésperas da eleição, do primeiro e do segundo turno, literalmente manipulando dados, escondendo informações, retardando a tomada de decisões e, quando tomaram, não apenas protelando, mas, ao mesmo tempo, deixando de tomar as medidas que precisariam para que nós pudéssemos segurar esse ritmo de crescimento que nós estamos vivendo nesse momento, que vai custar muitas vidas. São 175.000 óbitos, tem os dados, né, atualizados de hoje, mas já 175.000 óbitos. É, de fato, alguma coisa inaceitável, né, para um país da dimensão do Brasil. Nessa semana, nós tivemos a notícia de que o Reino Unido aprovou a vacina da Pfizer e deve começar a imunizar a população aí nos próximos dias, né? Em entrevista à Rádio Brasil Atual, o ex-presidente da Anvisa, o infectologista Gonçalo Vencina Neto, ele classificou como uma monstruosidade a intenção do governo Bolsonaro de deixar de fora esse imunizante. Ele disse que o Brasil tem que apostar em todas as vacinas, buscando aí diversificar a compra. Na avaliação dele, é importante o Brasil adquirir a vacina da Pfizer e todas as outras que estão em teste aqui no país. Como é que você vê essa questão da vacina, do governo Bolsonaro não comprar essas vacinas da Pfizer, dispensar nesse primeiro momento? Como é que você analisa toda essa questão? Olha, eu tenho concordância com a visão do professor Gonçalo Vencina. Eu acho que um patamar essencial para nós é o patamar de garantia de vacina para todos. Eu não posso imaginar um país com o Programa Nacional de Imunização, com a história de 47 anos exitosas que nós temos, né, com institutos como o Butantan e a Fiocruz, com capacidade produtiva, um país com condições econômicas, deixar de fora uma parte da população, seja porque há uma xenofobia do governo, seja porque há uma visão tacanha, seja porque a lógica econômica, né, está imperando, ou seja, a mesma lógica de austeridade com que o ministro Paulo Guedes tem desenvolvido, né, a conta-gotas a liberação de recursos, continuar existindo para a questão da vacina. E, nesse sentido, nós estamos muito atrasados em relação a outros países. Nós estamos atrasados em relação ao planejamento. Nós estamos atrasados em relação às aquisições. Vejam, não é apenas a aquisição das vacinas, Lá? mas a aquisição, inclusive, dos insumos, da logística, de toda a estratégia que é necessária para garantir, num país de dimensões continentais e superpopuloso, como é o caso do Brasil, o acesso à vacina, inclusive respeitando orientações técnicas que a Organização Mundial de Saúde recomendou para todos os países, no sentido de critérios de acesso à vacina.
porque o fato, inclusive, de países terem a estratégia de vacinação universal não significa que todas as vacinas estarão disponíveis ao mesmo tempo, né? Até do ponto de vista logístico, é preciso criar um conjunto de categorias, né, de tipologia, né, de prioridade. E me parece que é absolutamente clara a necessidade, no caso do Brasil, de iniciar a vacinação pelos profissionais de saúde, que mais se expõem, pelos idosos, pelas pessoas que têm comorbidade, pelas pessoas que vivem em instituições asilares, ou seja de asilos de longa permanência, sejam pessoas com doenças crônicas, que são muito suscetíveis, a população privada de liberdade, a população indígena, a população em situação de rua, população quilombola. Me parece que esses grupos, junto com os profissionais de segurança, que também são muito expostos, se constituem no primeiro contingente fundamental. E, a partir daí, criar a estratégia de rapidamente garantir a extensão de vacina, insisto, para que todos tenham acesso à saúde. Nós não podemos garantir vacina apenas para metade da população, apenas para 30% da população. Nós temos capacidade de garantir para 100% da população. E aí entra a questão que você levanta. Sem o estabelecimento de parcerias e aquisições de todas as vacinas disponíveis, né, da Coronavac, disponibilizada em parceria com o Instituto Butantan, a vacina da AstraZeneca, Instituto Oxford, né, Universidade de Oxford, junto com a Fiocruz. Mas as outras vacinas, da Pfizer, da Janssen, da Moderna, de qualquer outra que tenha disponibilidade, nós vamos precisar. E eu vou dizer mais um motivo pelo qual a gente precisa. As vacinas serão autorizadas em caráter emergencial, sem que nós tenhamos ainda muita clareza de qual é o potencial de imunogenicidade. O que é isso? Quanto tempo, qual é a capacidade que essas vacinas terão de produzir resposta imunológica? E por quanto tempo? Com uma dose ou com 2 doses? Haverá alguma contraindicação, por exemplo, para gestante, para crianças, ou para idosos, ou para portadores de determinadas enfermidades, para um certo tipo de vacina? Portanto, contar no nosso arsenal de vacinas, com vacinas com tecnologias diferentes, com indicações diferentes, é inclusive uma medida fundamental para garantir a proteção. Agora, eu quero só terminar essa minha análise com um elemento que me parece decisivo. Será um grande prejuízo para o SUS e para o nosso Programa Nacional de Imunização se nós tivermos, pela primeira vez na história do nosso país, governos estaduais garantindo vacina, comprando vacinas para 100% da sua população e outros estados sem condições de terem acesso. Nós vamos criar no país cidadãos de categorias distintas, com direitos distintos, de acordo com a localidade em que vivem. Nós não podemos aceitar que a vacina seja comercializada. Será um crime, inclusive porque será muito difícil proteger o tal do consumidor que tentar acesso a vacinas privadas. Portanto, nós defendemos que a vacina seja pública, para todos, sob controle do Estado, do Sistema Único de Saúde, né? Como são garantidas as demais vacinas para todos os brasileiros e brasileiras, independente se moram em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou se moram numa aldeia indígena, ou num quilombola, ou num assentamento rural, ou no semiárido nordestino, né? O que nós precisamos é garantir a vacina como um direito de todos. Agora, Kioro, esta semana o governador aqui do estado de São Paulo anunciou a regressão da fase amarela do Plano de São Paulo de combate ao coronavírus, da fase verde para a amarela, fez a regressão aqui na capital, está inclusa a capital, Grande São Paulo, Baixada Santista e outras cidades. Kioro, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Esta medida por si só resolve e segura essa onda de aumento de novos casos? Qual a tua avaliação sobre essa questão? Não, ela é frágil, ela está atrasada. Vejam que, inclusive, membros do comitê de especialistas, montados pelo próprio governador, já começam a se rebelar, assinar artigos em jornais, darem entrevistas, né, já dizendo o seguinte: olha, não está sendo seguida a orientação técnica, científica.
O governador que se vangloria o tempo inteiro, né? Não, eu ouço a ciência, eu ouço a medicina, eu ouço a saúde pública. Na verdade, está ficando absolutamente claro que protelou a decisão por 4 semanas. Gente, dia 11 de novembro, estava absolutamente caracterizado o aumento do número de casos. E vejam, há uma denúncia muito grave, né, feita pela Rede Brasil Atual, pelo Rodrigo, um grande jornalista, que mostra que os dados do censo Covid foram alterados, foram desconsiderados pelo governo do Estado para caracterizar a gravidade da taxa de ocupação. E se isso tivesse feito, Cosmo, nós não teríamos essas regiões, todas as regiões do Estado de São Paulo em amarelo, aquelas que recuaram para amarelo e se igualaram no Estado como um todo. Nós teríamos, pelo próprio Plano São Paulo, a necessidade de avançar para medidas mais restritivas previstas, inclusive, em situações caracterizadas como laranja. Eu insisto que a gente não aprendeu com os países da Europa Ocidental, quando eles viveram a primeira onda, porque eles tiveram a primeira onda, trabalharam com lockdown durante 40, 60 dias, fizeram altas taxas de testagem, de controle, e eles conseguiram controlar a pandemia. Claro, tiveram a segunda onda, possível controlar a presença, mas novamente voltaram a tomar as mesmas medidas, né, com a adoção de medidas de isolamento muito drásticas, e me parece que elas são mais importantes para a própria recuperação da economia, para a proteção do emprego, para o enfrentamento da crise social e econômica que a pandemia de Covid com certeza traz, do que passarmos esses 10, 11 meses de embromação, que é o quadro que a gente tem caracterizado no nosso país, né? Com governantes absolutamente incapazes de tomar tanto as medidas sanitárias necessárias, como produzir medidas econômicas. Então, nós ficamos na pior das hipóteses, né? A gente comemora o crescimento econômico, né, quando estamos lá no fundo do poço, quer dizer, não conseguimos nem colocar a cabecinha para fora do poço, e a gente comemora, né, numa atitude irresponsável. E olha, países que tomaram medidas sanitárias, sociais e econômicas mais contundentes são aqueles, inclusive, que estão tendo menos impacto do ponto de vista da sua recuperação econômica. Os dados são muito claros nesse sentido. Então, eu considero, né, que, apesar da situação do Estado de São Paulo não ser tão grave, a postura do governo não ser tão grave, né, as barbaridades que estão sendo cometidas, barberagens cometidas agora, começam a igualar o governador ao mesmo patamar de irresponsabilidade do presidente da República, lamentavelmente, no que, inclusive, é acompanhado por alguns prefeitos, particularmente aqueles que disputavam a reeleição, né, e que normalizaram aquilo que não era da ordem do normal, garantindo uma certa percepção da população de que podiam retomar os hábitos de vida normais, voltar a participar de festas, restaurantes, encontros, né? E são exatamente essas circunstâncias, mais até do que o retorno ao trabalho, né, que tem propiciado a transmissão, e neste momento uma taxa de transmissão altíssima, né, que nos coloca em situação muito difícil para o próximo mês. Tanto é verdade que o governador disse que a próxima revisão só acontecerá em 4 de janeiro. Se ele tivesse perspectiva de que a situação era momentânea, deixaria armada, com certeza, uma revisão anterior ao Natal, inclusive para favorecer o próprio comércio. É que ele sabe que, se tiver que revisar, terá, inclusive, que revisar apontando para um fechamento ainda maior das atividades econômicas, sociais, e é isso que a gente precisa ter. Eu tenho, Cosme, e quem nos acompanha, recebido muitos pedidos, assim, mas o que você acha, professor? Dá para passar com segurança o Natal com a minha família? Dá para reunir a família? Eu tenho dito claramente para as pessoas, se a gente ama os nossos familiares, se a gente respeita os nossos idosos, se a gente ama a vida, esse ano é um ano para passar um Natal diferente. A gente já aguentou um ano. Se a gente quiser ter outros natais, se a gente quiser ter outros anos novos, né, vai ser fundamental uma atitude responsável, serena, né, para poder garantir segurança, passar esse momento mais crítico, né? E aí, 2021, depois da vacinação, um outro quadro, a gente pode voltar a progressivamente retomar a vida num ritmo normal.
mas essa é a hora de fazer um esforço que ainda é importante. Kioro, bom, muito triste, né? A gente tem que respeitar esse momento duro, né? A gente chega às festas de fim de ano, a gente quer reencontrar os familiares, mas é isso, o distanciamento social, ele continua sendo aí a nossa grande arma contra a contenção, né, da proliferação da contaminação do coronavírus. Fica aí a recomendação, é um alerta muito importante, acho que todos nós já estamos aí nos conectando com amigos, perguntando se vamos se juntar, vamos passar Natal e Ano Novo, e está aí a opinião do nosso especialista. Muito bom, muito bem-vindo, muito bem colocada, Kioro. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a aprovação da vacina aqui no Brasil, porque nesta semana a Anvisa disse que irá aceitar que empresas desenvolvedoras das vacinas contra a Covid-19 solicitem aí o uso emergencial no Brasil. Como é que você viu essa decisão da agência reguladora? E eu gostaria que você explicasse aqui para a gente a diferença entre essa autorização do registro mesmo sanitário, Kioro. Acho que é muito importante. É muito interessante como o governo começa a anunciar que ele vai fazer coisas que, na verdade, já são obrigações determinadas pela própria legislação. Essa circunstância, a liberação emergencial, ela está prevista no marco regulatório. A Anvisa não está criando absolutamente nada. O governo Bolsonaro não está criando nada de novo. Ele está cumprindo o que é o seu papel. Ou seja, em situação que prevê um quadro de emergência sanitária nacional ou internacional, no caso da pandemia de Covid internacional, está previsto que, à medida em que uma determinada tecnologia é aceita por um dos órgãos de controle que são reconhecidos internacionalmente, a Agência Europeia, a Agência do Reino Unido, que agora está separada por conta da saída do Reino Unido da União Europeia, a agência americana, a agência japonesa, tal. Nessas circunstâncias, né, entregando os dossiês, entregando toda a documentação, é possível uma espécie de licença especial, um regime especial de aprovação que permite ao governo brasileiro fazer a aquisição desses produtos enquanto continua ainda sendo cumprido todos os requisitos para o registro definitivo. Isso vale para a vacina, mas valeria para um medicamento também. Qual que é a grande diferença? Se estiver registrada uma determinada vacina ou um determinado medicamento, ele está autorizado para ser comercializado no país. E aí, uma clínica privada de vacina, um hospital privado, uma rede farmacêutica, desde que cumpra as exigências sanitárias, poderia fazer a aquisição e vendê-la. Um governo poderia fazer a compra. Como se trata de uma autorização especial, em função da condição de emergência sanitária, né, compete ao SUS fazer a aquisição dessas vacinas e a sua distribuição em caráter emergencial. Me parece que essa é uma decisão, ao cumprir o que está previsto na legislação, que está acertada e que está sendo demandada pelos profissionais de saúde pública, pelos especialistas, pelos gestores, já desde março, abril. O grande problema é que o presidente da República entra nessas polêmicas absurdas com o governo do Estado, com o Instituto Butantan, por conta da vacina ser chinesa, por conta da vacina ser russa, por conta da vacina ser XYZ. Né? Vamos dar um exemplo. Tem uma discussão que tem sido feita pelo Ministério da Saúde, dizendo o seguinte: uma determinada vacina que tem uma tecnologia que difere da nossa rede de frios, rede de frio não é rede de presunto, queijo não, né? É a rede da cadeia de frios que faz a manutenção da vacina. A nossa rede trabalha com vacinas fundamentalmente que funcionam entre 2 e 8 graus. E tem uma determinada vacina que precisa de uma cadeia de frios de menos 70 graus. Claro, nós não vamos poder colocar essa vacina nos 48 mil postos de vacinação que nós temos espalhados pelo Brasil, em cada unidade básica, que tem geladeira de vacina, que tem tecnologia para vacinar. Para essa, nós podemos mandar as vacinas que já estão dentro da nossa tecnologia disponível. Mas, por exemplo, nós podemos usar esta vacina, que exige um grau, refrigeradores especiais, para vacinar, por exemplo, as pessoas que têm os transplantados, as pessoas que fazem hemodiálise,
as pessoas que têm problemas de saúde grave, que estão internadas e que vão precisar ser vacinadas em centros especializados. Então, aquilo que o Gonçalo disse, aquilo que o deputado federal Alexandre Padilha, o senador Humberto Costa, ex-ministros da Saúde, têm apontado na discussão no Congresso Nacional, é que o Ministério da Saúde precisa ouvir os especialistas, inclusive porque tinha desmontado o Comitê Técnico de Especialistas, porque eles poderão trazer, inclusive, as diferentes realidades que exigirão composição entre essas diferentes vacinas. Portanto, eu acho que é importante deixar claro que, ao emitir um registro especial, não um registro definitivo, mas uma autorização especial, isso permite que, inclusive, vacinas que ainda estão em teste, concluindo por quê? Vejam, as vacinas estão em fase 3. Elas já começam a ser autorizadas, como vocês disseram, por exemplo, na Inglaterra já está sendo autorizada e vai começar a ser distribuída. Mas os estudos continuarão. A fase 3 não vai encerrar, porque tem respostas que aí nós ainda não temos. Uma delas, por quanto tempo a vacina confere imunidade, proteção para as pessoas que tomam? Tem vacinas que a gente toma, que nos protegem por toda a vida. Tem vacinas, vou dar um exemplo, a do tétano, que a cada 10 anos nós temos que fazer um reforço, tomar uma nova dose, porque ela não é capaz de gerar proteção definitiva. Algumas das vacinas de gripe, até por conta de mudanças que ocorrem nos vírus, etc., nós temos que tomar todos os anos. Por isso que os idosos, por exemplo, são chamados todos os anos para tomar. Então, essas respostas só virão com o acompanhamento desses estudos que vão continuar ao longo dos próximos meses. Inclusive para decidir uma dose ou 2 doses. Depois de tomar 2 doses, precisa fazer um reforço anual, um reforço a cada 2 anos, um reforço a cada 3 anos. Isso tudo, a ciência ainda não tem resposta e só virá com a continuidade dos estudos. Então, emergencialmente, e é por isso que essas vacinas não terão registros definitivos, porque elas só podem ter registro definitivo quando tiverem todas essas respostas, mas nós utilizaremos o seu potencial. Veja, tem uma coisa que é muito importante. Já há evidências concretas de que as pessoas vacinadas que estão nos grupos de experimento não adoecem. 95%, 97% conseguem ficar protegidas, mas continuam transmitindo a doença. Se isso é verdade, esta informação é central para dizer o seguinte: mais um motivo para lutar por vacina para toda a população. Mais um motivo para, enquanto a gente estiver fazendo a vacinação e não conseguir ter o controle da taxa de transmissão, continuar usando máscara, continuar proibindo aglomeração, ou seja, combinar. Por quê? Porque a vacina não será imediatamente a solução de todos os nossos problemas. Ela até poderá ser ao final de um ciclo que garantirá à população uma ampla cobertura vacinal. E eu quero aqui, mais uma vez, defender. A ideia central é saúde e vacina para todos. Não acatar essa ideia de que vacinando alguma coisa em torno de 30%, 50% da população, nós teremos segurança sanitária. A segurança virá com a vacinação para todas as pessoas. Perfeito. Chioro, obrigado pela gentileza de trazer os esclarecimentos aí quanto à pandemia do coronavírus, vacinas, precauções, enfim. Obrigado pela gentileza de falar com a gente. Espero se cuide aí em Santos. Espero falar contigo numa próxima oportunidade. Abraço. Um grande abraço, gente. Até uma próxima. Pessoal, falamos com Arthur Chioro, médico sanitarista e ex-ministro da Saúde no governo da presidenta Dilma Rousseff. E olha só, pessoal, o Revista Brasil TVT conversa agora com Gisele Cittadino, jurista da BJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Boa noite, Gisele, seja muito bem-vinda. Boa noite, prazer enorme estar aqui de volta. Maravilha, o prazer é nosso, viu? Gisele, nessa semana, a notícia de que o ex-juiz federal Sérgio Moro foi contratado por uma consultoria americana que, por sua vez, presta serviço ao Odebrecht, vem gerando crítica de vários setores da sociedade. Queria que você fizesse uma avaliação sobre essa questão específica aí, o ex-juiz e agora advogado, ético, não é ético, essa questão, o que você pode trazer para a gente? Bem, eu acho que
se o juiz Sérgio Moro ainda estivesse em atuação, ele talvez não tivesse grande dificuldade em decretar alguma espécie de busca e apreensão, talvez mesmo uma coerção coercitiva, em relação ao advogado Sérgio Moro, né? Não sou eu que digo isso, muita gente repetiu essa imagem ao longo da semana, mas eu acho que essa é uma imagem que traduz bem o significado do ex-ministro da Justiça e do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, ter aceitado um cargo de diretor numa empresa de consultoria, que é essa Alvarez e Marçal, que é uma empresa de consultoria sediada nos Estados Unidos e que tem feito a recuperação judicial não só da Odebrecht, mas da OAS, da Queiroz Galvão e também da Sete Brasil. Então, causa muito constrangedor. Acho que a palavra é essa, causa constrangimento às pessoas, especialmente da área do direito, ver alguém que, de um lado, ele é uma pessoa que tem informações importantes, privilegiadas, e mais importante do que isso, talvez, ele tem informações sigilosas sobre a Odebrecht, sobre a OAS, sobre a Queiroz Galvão, enfim, sobre as empreiteiras que ele ajudou a destruir. Então, é uma espécie, quer dizer, quanto ao conflito de natureza ética, esse é o mais visível possível. Tanto é assim que o presidente do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, doutor Carlos Kaufmann, publicou um documento em que ele pede, na verdade, ele informa, ele exige que o juiz Sérgio Moro ele não participe de atividades na área da advocacia para as empresas nas quais ele atuou, porque isso se caracterizaria por um conflito, no mínimo, por um conflito de natureza ética. Gisele, você acha que toda essa história envolvendo essa sociedade entre o Moro e a empresa Marçal e Alvarez pode ter algum impacto no julgamento da suspeição de Moro pedido pela defesa do ex-presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal? Qual é a sua opinião? Olha, a minha opinião é a seguinte. Eu acho que o presidente Lula espera há exatos 2 anos que o Supremo Tribunal Federal decida pela suspeição do juiz Sérgio Moro. O Supremo Tribunal Federal já poderia ter feito isso há muito tempo, mas há muito tempo. Poderia ter feito isso, por exemplo, quando o ministro Sérgio Moro ocupava a função de ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Então, ele tira o principal adversário de Jair Bolsonaro do processo eleitoral, que era o ex-presidente Lula, e assume o Ministério da Justiça. Só isso, em qualquer lugar decente do mundo, já seria o suficiente para que a parcialidade do juiz fosse decretada. Agora, depois das revelações, digamos, do The Intercept Brasil, aí fica ainda mais clara essa parcialidade do juiz. Ali está absolutamente translúcido, transparente, de forma evidente, todo o trabalho torpe, sórdido, vil, feito não só pelo juiz, mas pelos procuradores da Força-Tarefa. Então, aquela gente atuou de forma ilegal para prender um político importante, para perseguir um político importante, e tanto é assim que agora toda a imprensa divulga que essa empresa de consultoria que acaba de contratar o juiz Sérgio Moro, ela tem um documento que prova que o famoso triplex é propriedade da OAS,
e jamais foi propriedade do ex-presidente Lula. Aí a imprensa inteira divulga esse documento como se esse documento só tivesse aparecido agora. Quer dizer, Sérgio Moro teve esse documento na mão durante o processo, porque esse documento foi entregue a Sérgio Moro pela defesa técnica do presidente Lula. Os advogados do presidente Lula entregaram ao juiz Sérgio Moro um documento da empresa de consultoria Alvarez e Marçal, informando que o verdadeiro dono do triplex era a OAS. O que foi que o Sérgio Moro fez? Ignorou completamente esse documento. Não deu a menor bola para esse documento. Como se esse documento fosse um documento falso. Então, agora, Sérgio Moro não tem nenhuma dificuldade em aceitar um cargo exatamente na empresa de consultoria que já havia elaborado documentação no sentido de que o proprietário do triplex era o Léo Pinheiro, o dono da OAS, e jamais o presidente Lula. Agora, na verdade, eu acho que a gente não tem que se surpreender muito com isso, porque a coisa de 3 semanas atrás, o juiz Sérgio Moro ganhou, e eu não estou dizendo que isso tenha sido um ato, digamos, ilegal, ao contrário, ele tem todo o direito, ele vendeu um parecer por R$750 mil a um grande empresário israelense da área da mineração, e esse empresário tem processos, já foi preso, e tem processos criminais contra ele nos Estados Unidos, na Suíça e em Serra Leoa, na África. E vocês sabem do que esse empresário é acusado, dentre outras coisas, de lavagem de dinheiro e corrupção de governantes em Serra Leoa. Então, o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, o nosso paladino da virtude, da ética, da moral, do comportamento correto, que agora tem a coragem de postar no Twitter: eu não vou fazer advocacia na empresa de consultoria Alvarez e Marçal, até porque ele não vai, porque a lei impede. Né? Eu não vou fazer advocacia na empresa, eu vou trabalhar orientando as empresas a adotarem métodos corretos e transparentes de administração dos seus negócios. Quer dizer, isso é uma piada, né? Ele destrói as empreiteiras, ele prende, ele condena os principais executivos das empreiteiras, ele prende por um longo tempo o proprietário da Odebrecht, e agora ele vai trabalhar para ajudar a empresa de consultoria da qual ele é diretor a refazer e a reorganizar as atividades das empreiteiras que ele quebrou. Né? Eu gostaria ainda de dizer o seguinte: vocês sabem que o juiz Sérgio Moro, ele tem uma longa tradição de conversas e de envolvimentos com o setor de segurança pública e de informações dos Estados Unidos. Né? Ele recebeu de forma completamente ilegal agentes do FBI em Curitiba. Ele fez diversas viagens ao FBI nos Estados Unidos. Então, ele tem efetivamente uma ligação com aquele país. Todas as pessoas que viram o filme sobre o Snowden sabem perfeitamente que existem várias empresas que atuam como braços das comunidades de informação nos Estados Unidos, empresas privadas. Então, é bom que a gente discuta isso, porque, por exemplo, é muito importante que a gente descubra na justiça e que o juiz, por favor, julgue por que é que essa mesma empresa que acaba de contratar o ex-juiz Sérgio Moro, por que é que essa empresa foi contratada pela Dersa, que é uma empresa pública do governo Dória, do governo de São Paulo,
por que o governador Dória contratou esta empresa para fazer um trabalho específico que envolve, inclusive, a própria OAS. A empresa não poderia ter aceitado essa tarefa, essa função, porque ela trabalhou na recuperação judicial da OAS. Então, como é que ela vai participar de um trabalho com o governo de São Paulo que é contrário aos interesses da OAS, porque a gente sabe que é assim. Além de tudo, a empresa apresenta ao governo Dória um valor de quase 3 milhões de reais, 2.997.000 reais, para fazer esse trabalho. Duas outras empresas apresentaram valores bem menores, inclusive uma delas apresentou um valor em torno de 1.100.000 reais. E o governo de São Paulo optou pela empresa Alvarez e Marçal e não pela empresa que apresentou um custo menor. Essa empresa que apresentou um custo menor já ingressou na justiça contestando essa decisão do governo de São Paulo. Então, gente, na verdade, por trás desse convite, né, e dessa ida de Sérgio Moro para os Estados Unidos, porque foi isso que eu ouvi falar, ele vai viver nos Estados Unidos, vai ganhar um salário mensal de 140 mil reais, o que faz um total de 1.700.000 reais por ano, vai viver nos Estados Unidos com sua família, trabalhando para essa empresa, uma empresa que tem, digamos, relações não muito claras com o governo de São Paulo. Então, é preciso que a gente investigue tudo isso muito bem, até porque, né, a imagem que eu construí ontem, pensando na minha participação com vocês aqui hoje, é que Sérgio Moro parece aquela pessoa que ingressou em algum programa de proteção às testemunhas americano, sabe? Ele destruiu todas as nossas empreiteiras e isso é algo que interessa diretamente os Estados Unidos e agora ele recebe uma espécie de contrapartida, né? Porque vai viver nos Estados Unidos ganhando um excelente salário. Então, efetivamente, me parece muito mais um programa de proteção a testemunhas do que aquela imagem que fizeram do menino que joga os pregos para estourar os pneus, pago pelo borracheiro ali adiante. Eu não posso afirmar, portanto, que o ministro da Justiça, quando era juiz federal, já estava de olho nesse cargo que agora, 4 anos depois, aparece. Então, eu não imagino uma possibilidade de uma conspiração tão grande, mas eu tenho quase que convicção, a convicção que ele teve, né, para condenar sem provas. Eu posso ter convicções porque eu sou professora, ativista política, sei lá, mas um juiz não pode ter convicções, um juiz precisa de provas. Então, eu tenho quase que convicção de que o ministro Sérgio Moro está sendo recompensado pelo brilhante trabalho que ele fez no sentido de destruir as nossas empreiteiras, destruir a nossa capacidade de intervenção, construindo obras no exterior e, o pior de tudo, destruir milhões e milhões de empregos. Agora, Gisele, na última terça-feira, a BJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, entrou com uma representação no Ministério Público Federal contra o ex-juiz Sérgio Moro. Você que é integrante da BJD, eu queria que você trouxesse para a gente o que diz essa representação e o porquê dessa representação especificamente no Ministério Público. Basicamente, a representação diz aquilo que eu disse agora aqui, mas com, digamos, uma linguagem formal e uma linguagem jurídica. Porque, na verdade, não somente a BJD fez essa representação, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, também fez uma representação, porque, basicamente, a questão, juridicamente, a questão é a seguinte: um advogado não pode... Hoje, o juiz Sérgio Moro é um advogado, inscrito na OAB. Então, um advogado não pode
está vedado por lei, um advogado não pode trabalhar numa empresa de consultoria desempenhando a função de advogado. Há uma vedação legal que proíbe isso. O Moro foi ao Twitter e disse que ele não fará advocacia na Alvarez e Marçal, que ele fará apenas um processo de aconselhamento na área de compliance, que é quando você ajuda as empresas, a essas empresas atuarem segundo regras de ética, regras de integridade. Você ensina a empresa a não correr nenhum risco, para ser mais clara, né? No sentido de não vir a ser, no futuro, acusada de corrupção. Enfim, você ensina as empresas como essas empresas devem se comportar. Agora, a verdade é que esse tipo de trabalho certamente não parece nada com Sérgio Moro. Absolutamente nada. Quer dizer, Sérgio Moro não tem tradição ou experiência na condução de empresas. Sérgio Moro não tem nenhum tipo de atuação nessas áreas específicas para as quais ele está sendo contratado. Sérgio Moro foi somente um juiz que atuou em casos de corrupção e foi um ministro da Justiça que tentou passar um projeto anticrime que foi completamente desmontado e muito bem desmontado no Congresso Nacional. Então, qual é a expertise de Sérgio Moro para atuar como consultor nessa área? Não parece ter. Tanto não parece ter que o próprio Tribunal de Ética e o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, insistiram com ele no sentido de que o senhor não pode advogar, porque, na verdade, é só o que ele poderia saber fazer. Então, a representação é exatamente nesse sentido, no sentido de que eu acho que tem muito mais o efeito de criar um constrangimento para ele do que qualquer outra coisa. Porque se fosse para fazer uma mera consultoria empresarial, por que a empresa o apresentou em pleno domingo, dia do segundo turno? Quem é que dá uma notícia dessa junto com um processo eleitoral? É uma empresa que não quer que as pessoas descubram, né? Ou pelo menos que as pessoas falem muito disso. O tiro saiu pela culatra, porque até a grande imprensa, que sempre cultuou Sérgio Moro como um herói, ficou muito constrangida e deu notinhas, né? No sentido de que aquilo não parecia um comportamento adequado. Então, por que é que essa empresa apresenta Sérgio Moro? É isso que nos intriga. Se Sérgio Moro vai para lá fazer uma mera consultoria, por que é que essa empresa apresenta Sérgio Moro como ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato? Ou seja, atividades vinculadas ao direito, vinculadas à advocacia. Então, ele parece que está imaginando que somos todos muito bobos e que não percebemos o que está acontecendo. Então, na verdade, a representação é nesse sentido, é no sentido de constrangê-lo para explicar a ele, como o Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, como o próprio presidente do Conselho Federal da OAB já fizeram, de que ele não pode advogar numa empresa de consultoria. Isso é vedado a todo e qualquer advogado brasileiro. Semana, o ex-ministro da Justiça, o Eugênio Aragão, ele defendeu uma averiguação desse caso junto ao Conselho Nacional de Justiça para verificar aí as condições que levaram o Moro a ser sócio da Alvarez e Marçal. Você também avalia a medida como necessária e quais os desdobramentos que a gente poderia ter se isso de fato acontecesse, Gisele?
Eu acho que todas essas medidas são muito importantes, mas elas são muito mais importantes do ponto de vista político do que do ponto de vista jurídico, né? Eu não tenho nenhuma, sou muito franca, eu não tenho nenhuma expectativa de que o Conselho Nacional de Justiça, de que o Procurador-Geral da República, de que seja lá quem for, de que o Tribunal de Ética da OAB, ou seja lá quem for, vão conseguir processar agora o ex-ministro Sérgio Moro, até porque ele ainda está, né, só termina agora no dia 11 de dezembro a sua quarentena, ele só vai assumir o cargo, eu espero, a partir do dia 12 de dezembro. Então, ele ainda não assumiu, ele ainda não realizou nenhum tipo de trabalho, a gente está apenas na expectativa. Agora, eu acho que o que se pretende é isso. O que se pretende é criar constrangimentos. E criar constrangimentos para que fique muito claro quem é. Desculpe, eu tive um problema aqui no. Acontece. Para ficar muito claro quem é Sérgio Moro. Quer dizer, Sérgio Moro é alguém que usou o direito com um propósito político. De um lado, ele tinha um propósito político. Desde 2005, essa semana eu li um trabalho que mostrava Sérgio Moro no encalço do presidente Lula desde 2005. Então, ele é alguém que tinha um firme propósito político de perseguir determinadas forças no país. Ainda que para isso fosse necessário, ou talvez esse processo tenha sido um processo duplo, um processo de, ao mesmo tempo, porque quem mais lutou pela soberania nacional nessas últimas décadas num país chamado Brasil, se não o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Toda a nossa política externa, altaneira, soberana, era uma política externa de tornar o Brasil um player, como gostam de dizer os economistas, um jogador importante no cenário internacional. As nossas empreiteiras eram digamos, um meio ou uma arma muito importante para isso. Era importante construir empreendimentos em Cuba, em Angola, na Bolívia, na Argentina, no Uruguai, enfim, nos países que demandavam esse tipo de trabalho para nós, ou mesmo no Oriente Médio. Quanto trabalho nós desenvolvemos no Oriente Médio, as nossas empreiteiras desenvolveram no Oriente Médio. Então, o trabalho do Moro é muito claro. O trabalho do Moro é desmontar uma força política vitoriosa, usando para esse desmonte toda a lógica do direito, e, do outro lado, desmontar essa proposta de país soberano, de país que se pretende ter um papel importante no cenário internacional, completamente diferente do nosso ministro das Relações Exteriores, que ontem ou hoje nos fez a maior das vergonhas, puxando as orelhas publicamente de um diplomata estrangeiro, e foi motivo de riso e chacota no encontro internacional que aconteceu nessas últimas horas. Então, a gente tinha um outro projeto de país, a gente tinha a gente tinha um projeto de um país soberano. Então, na verdade, perseguir Lula e perseguir o PT e perseguir o projeto de governo petista e, do outro lado, perseguir empreiteiras era, na verdade, as duas faces de uma mesma moeda. Era preciso quebrar o Brasil, jogar o Brasil de joelhos. E isso a gente precisa dizer e reconhecer que Sérgio Moro conseguiu. Lamentavelmente conseguiu. Eu só espero que um dia ele e toda a turma da Força Tarefa
e todas as pessoas que agiram dessa forma tão sórdida, que essa gente um dia venha a pagar por todos os prejuízos, impactos que causaram não só na vida pública do país, mas que causaram na vida privada de milhares de brasileiros que perderam seus empregos, perderam suas expectativas no sentido de viver num país mais justo, mais igualitário e mais soberano. Perfeito. Gisele, obrigado pelos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Brasil Atual. Espero falar contigo numa próxima oportunidade. Obrigado. Prazer foi meu. Um abraço para vocês. Maravilha. Falamos aqui, pessoal, com Gisele Cittadini, ela que é jurista e integrante da ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Olha só, agora a gente vai vir com um recado para vocês do Armazém do Campo. Se liga. Agora, quem contribuir com a TVT e a Rádio Brasil Atual vai ganhar desconto de 10% na compra de produtos orgânicos e agroecológicos de cooperativas da agricultura familiar e reforma agrária na loja do Armazém do Campo. Você ajuda a fortalecer a TVT e a Rádio Brasil Atual e ainda leva alimentos mais saudáveis para a sua mesa. A promoção vale apenas para os assinantes da cidade de São Paulo e fica no ar por prazo limitado. Veja como participar. Acesse www.catarse.me/TVT. A TVT e a Rádio Brasil Atual agradecem. Olha só, agora a gente vai para um breve intervalo e já volta, não sai daí. Olha só, pessoal, nosso próximo convidado do Revista Brasil TVT de hoje é o jornalista José Trajano. Olá, Trajano, prazer falar contigo. Olá, o prazer é meu, estou à disposição. Maravilha. Trajano, o complexo esportivo do Ibirapuera na mira da iniciativa privada. O complexo todo, palco de eventos esportivos, como jogos de basquete, vôlei memoráveis, bem como o Troféu Brasil de Atletismo. E agora todo o complexo pode dar espaço a prédios e um shopping a partir do ano que vem, Trajano. Você pode falar para a gente sobre essa questão? Claro, estou falando disso a semana inteira. Eu e muita gente. Aliás, eu estou até entusiasmado com o apoio que está havendo o nosso movimento contrário, evidentemente, à privatização e à demolição do complexo Constâncio Vaz Guimarães, onde estão o ginásio, o famoso ginásio, o parque aquático, não menos famoso, e também o estádio de atletismo, também não menos famoso. Porque com essa privatização, a demolição, tudo isso iria abaixo. Há um movimento muito grande dos atletas, e ex-atletas principalmente daqueles que vivenciaram as suas participações esportivas nesses complexos. O Joaquim Cruz mandou um vídeo muito emocionado, a Fabi do vôlei, Ana Moser, até a Hortência, que é meio amiga lá do governador Engomadinho, também é contrária à privatização e à demolição do ginásio Ibirapuera. É um crime contra a memória esportiva da cidade. Começou com o Pacaembu. Agora partiram para o Ibirapuera, que é uma zona muito valorizada, e para fazer um shopping center. Aí eu me pergunto, para que mais um shopping center na cidade de São Paulo? E por que jogar o esporte no lixo? Trajano, é possível a gente citar aqui alguns momentos históricos na memória esportiva que tiveram aí como palco o ginásio do Ibirapuera? Quais recordações você traz aqui para a gente? Olha, se a gente listar aqui, eu vou esquecer de muitos, mas vamos ficar fazendo 8 ou 9 ou 10 ou 20 programas. Porque é muita coisa importante, muita, mas não é pouquinho, não. Olha, assim, de ter lido, ter verificado, conversando com amigos, com atletas e tal. Ali, Joaquim Cruz, grande medalhista olímpico, começou sua carreira a dar suas primeiras corridas ali no complexo de atletismo. João do Pulo começou também grande triplista, um dos maiores triplistas da história mundial, olímpica e mundial,
também começou sua atividade esportiva ali. No ginásio, nós tivemos a despedida da Paula, do basquete, Magic Paula. Nós tivemos ali o Brasil vice-campeão mundial de vôlei feminino. Nós tivemos a despedida do grande Éder Joffre, maior pugilista da história do Brasil. Tivemos vários jogos de tênis, vejam vocês, aquela quadra de Ibirapuera, do ginásio, transformada em quadra de tênis. Tivemos grandes eventos de futebol de salão, nós tivemos grandes confrontos da Atlântica Boa Vista contra a Pirelli, que eram os dois maiores times de vôlei masculino da história do vôlei desse país. Tivemos o Sírio, campeão mundial de basquete. Olha, Vlamir Marques jogou lá, Amaury Passos jogou lá, Ana Moser jogou lá. Fala de um grande atleta. Me pergunte um grande atleta, eu vou dizer. Passou por lá, sabe? Falcão jogou futebol de salão lá. Eu chamo de futebol de salão, eu detesto de futsal. Então, a história esportiva brasileira passa pelo ginásio de Ibirapuera. Não podemos esquecer que essa ideia que vamos fazer uma arena multiuso que vai substituir o ginásio de Ibirapuera. Só que essa arena multiuso, se sair, tomara que não saia, está muito mais preocupada com festas, eventos, pirotécnicos, sei lá o quê, e com esporte. E com a destruição do complexo, para fazer essa torre com hotel e tal, irão abaixo o parque aquático, onde passaram também os maiores nadadores da história do país. E o estádio de atletismo. Não é uma pista de atletismo, é um estádio de atletismo. E também será destruído o Palácio do Judô, o projeto futuro, que é de formação de atletas. Quer dizer, o esporte sendo jogado na lata do lixo. Pois é, Trajano, isso que você falou exatamente, o esporte sendo jogado na lata do lixo, lembrando que lá no complexo do Ibirapuera, vários atletas de iniciação esportiva de várias modalidades começaram lá, você trouxe alguns exemplos aqui. E o que chama mais atenção é que não tem uma preocupação de readequar esses espaços para trazer mais iniciativa esportiva, ou seja, elimina-se e não fala mais nada, e aí vamos dar espaço a empreendimento imobiliário, empresarial, e enfim, a iniciação esportiva, que começa desde baixo, que era um centro importante, vai ser simplesmente ignorado e esquecido, né, Trajano? Olha, isso é mais uma... Como eu falei que a iniciativa privada já começou, a privatização, eles só pensam nisso, começou com o estádio do Pacaembu. E o que é quando se privatiza, eles fazem, como estão fazendo com o ginásio de Ibirapuera? Deixam uma coisa de lado, não fazem reforma, deixam ficar meio esquecido, não cuida da goteira, não cuida da reforma de umas cadeiras, deixa o vestiário ficar mais sujo. Por mais que a gente ache, tem gente que acha, não, tem que remostrar, tem que renovar, o ginásio é velho, o ginásio é decadente. Por mais que achem isso, uma reforma, uma boa reforma do ginásio, colocaria ele em condições de continuar abrigando grandes eventos esportivos. E é um marco esportivo nacional. É um marco, é uma referência. Mas como o esporte não está aí nas prioridades do governo, do Estado e também da Prefeitura, nós vamos ver. Eu acho que isso, por mais que, a não ser que essa força que nós estamos tendo consiga demover esse projeto. Eu tenho uma notícia boa para dar para vocês, olha aqui. A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da cidade de São Paulo pediu todas as informações ao governo sobre o projeto. Por que essa privatização está indo adiante? Porque o CONDEFAT, que é o Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico da cidade, rejeitou o tombamento. Agora, por que rejeitou? Porque esse CONDEFAT ele foi mutilado pelo governador Dória. Ele tirou do CONDEFAT vários professores, urbanistas, pessoas sérias, pessoas que cuidam, olham a cidade com olhos para que a população tenha uma vida decente, e colocou lá no CONDEFAT, com um número menor de pessoas, pessoal ligados a ele, pessoal que só pensa em privatizar. Então, essa decisão do CONDEFAT de não aceitar o tombamento abriu a possibilidade para esse projeto, que sabe qual é o nome do projeto? Ibirapuera Complexo. Ibirapuera Complexo. Eles americanizam tudo. Eles têm vergonha do português. Complexo é a mãe.
Agora, Trajano, o governo aí, ele alega que a privatização do complexo do Ibirapuera, ela traz um déficit de 10 milhões de reais no caixa e por isso a privatização então se faz necessária, né? Partindo dessa lógica, você acredita que São Paulo passou a ser governada sobre a lógica do lucro? Quer dizer, tanto faz o que esses equipamentos públicos representam para as pessoas, para a história da cidade, do estado, enfim, do atletismo. Como é que você vê essa questão? Exatamente assim que você falou. Essas pessoas que se danem. E, pô, a cidade tem que dar lucro. Lucro para quem? Não para a população da cidade, que vai ser privada de um espaço onde ela pode praticar esporte, os seus filhos, ou grandes atletas, ou futuros atletas podem estar presentes. É dar lucro para os grandes empresários. É para uma elite ligada ao governo do Estado. Eles só pensam nisso. É exatamente isso. Eles pensam que o Estado tem que dar lucro, mas não lucro para as pessoas, para a população. Lucro para essa turminha que está agarrada aí ao governador e ao prefeito. Agora, Trajano, o que chama a atenção também é que existe aí uma mobilização de atletas, ex-atletas, né? Como é que está essa questão? Você pode trazer para a gente sobre essa mobilização no que diz respeito aos atletas para que o complexo do Ibirapuera não seja colocado abaixo e aí, enfim, sabe-se lá Deus o que vai ser construído depois, pensando nos atletas, não só de São Paulo, como para o Brasil inteiro, até porque o complexo do Ibirapuera era referência para o Brasil inteiro, né? Há um movimento muito grande de ex-atletas. Eu faço parte do movimento chamado Esporte pela Democracia, e lá eu vejo vários ex-atletas tristes se manifestando, solidários na dor, vamos dizer assim. Eu vejo lá a Vera Mostra, eu vejo lá a Fabi do vôlei, a Ana Moser, o Joaquim Cruz mandou um vídeo muito emocionado, a Beth, aquela levantadora de peso, que mora em Viçosa, lutadora, batalhadora pela modalidade dela também, vários professores de educação física, vários treinadores, o Vlamir Marques, grande Diabo Louro, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, também se manifestou. Há um movimento muito grande por parte dos atletas, e até um deputado federal bolsonarista, que é o Luiz Lima, que foi um nadador olímpico, foi candidato a prefeito lá no Rio de Janeiro, se manifestou contrário, mandou uma carta para o governador em Brumadinho, se manifestando contrário à demolição e à privatização do Ibirapuera, do complexo, e ele, como nadador, frequentou muito, nadou muito, participou de muitas competições ali na piscina olímpica do Ibirapuera. Vejam vocês, então, o apoio vem de todos os lados. E esta manhã houve, em torno do ginásio do Ibirapuera, um abraço, um distanciamento, máscara, né, respeitando tudo que tem que ser respeitado durante a pandemia, um abraço simbólico para proteger o complexo do Ibirapuera. Trajano, a gente sabe que o esporte, ele resgata, né, vidas, ele salva vidas, sobretudo a vida de jovens que moram em bairros mais periféricos. Eu te pergunto, a privatização desse ginásio, ele enterra o sonho de muita gente na sua avaliação? Sim, sim. Eu vou ler aqui eu separei aqui, eu tinha aqui, ó, um texto do Juca, que tem sido muito atuante, né, nessa luta, e vários jornalistas também estão nessa luta, né, não só os atletas, principalmente ex-atletas, porque eles viveram lá, né? Uma coisa está meio largada de propósito, né? O Juca lembra o seguinte, ele começou lembrando que o conjunto esportivo fica nas áreas mais valorizadas da cidade. Tão valorizada que o governo estadual paulista e a prefeitura paulistana deixaram sucatear para vender a preço de banana. O nome Ibirapuera, você sabe o que significa o nome Ibirapuera? Nem eu sabia. Árvore apodrecida, em Tupi-Guarani. E a região ficava numa área que era um grande lamaçal. Na opinião do Juca, isso que está acontecendo, e eu concordo, pisoteia a memória da cidade e exclui, aí vem de acordo com o que você está falando, os cidadãos e os espaços, poucos que sempre pertenceram à população. Ou seja, é mais um espaço público que a população perde, né? A possibilidade de frequentar o ginásio, competições de natação, de atletismo, e também de ver seus filhos participando de cursos que existiam
que existe ainda, que não foi demolido, lá do Projeto Futuro, do Palácio do Judô. Tem muita gente que mora, inclusive, lá. Tem atletas que vêm de outros estados e moram lá. Que ganham bolsa e moram lá praticando esporte. Agora, Trajano, o ano que vem, nós teríamos esse ano a Olimpíada de Tóquio, né? Mas por conta da pandemia, ela foi adiada para o ano que vem. E o que chama a atenção, Trajano, é que quando chega nas Olimpíadas, época de Olimpíadas, a cobrança em cima dos atletas é muito grande, né? Porque se tem um atleta e acha que o atleta tem a obrigatoriedade, a obrigação de ir lá nos Jogos Olímpicos e trazer medalhas a qualquer custo. Mas em nenhum momento tem a preocupação de saber o que o atleta passa lá atrás e todo o processo que leva até ele chegar a uma Olimpíada. E aí, ao invés de a gente ter uma política de incentivo ao esporte, desde a sua iniciação até o esporte de alto rendimento, a gente vê destruição de complexos esportivos, né, Trajano? E nós estamos cheios também de elefantes brancos, sabe? Ali em Ibirapuera, mesmo sendo um ginásio, aliás, o nome do ginásio é Geraldo José de Almeida, complexo que é Constâncio Vaz de Guimarães, né? É Geraldo José de Almeida, que foi um grande narrador esportivo da Rede Globo, de rádio e tal. A cobrança é sempre muito grande em cima dos atletas, mas as pessoas não sabem o que eles fazem durante esses anos, né? Entre os 4 anos que separam uma Olimpíada da outra, agora separando um pouco mais, né? De esforço, treinamento, de empenho, sacrifício da vida particular, né? E os atletas precisam sempre de muito apoio. Agora, o torcedor brasileiro, de certa forma, também não, ele só torce, só acompanha quando tem Olimpíada. Nesse intervalo também não prestigia muito. Nós temos o futebol como aquela coisa maravilhosa, sensacional, todo mundo tem um time que torce, mas pouca gente sai de casa. Bom, agora não tem que sair de casa mesmo, vamos botar em tempos normais. Mas pouca gente sai de casa para ver um jogo de handebol, um jogo de basquete, um jogo de vôlei, né? Eu acho que também os atletas precisavam que as pessoas cobrassem menos e participassem mais, indo aos ginásios, às quadras, às piscinas, para ver de perto como é que é a atuação deles durante o dia a dia, né? Não só no dia, ver pela televisão, vai lá em Tóquio, deixa eu ver como é que vai ser. Olha, o esporte sempre foi maltratado nesse país, não é de hoje, nem de longe. E nós temos aberrações em relação ao esporte. Se vocês lembrarem, para a Olimpíada, que foi realizada no Rio de Janeiro, construíram vários prédios, né? Vários prédios para o ciclismo, para o handebol, para o basquete, para a natação. O que é feito daquilo? Quem utiliza? Olha o dinheiro gasto daquilo. Se esse dinheiro tivesse sido feito para recuperar algum ginásio, se construir menos, aplicando na base, incentivando o esporte de base, quem está começando, formando atletas, e também esporte para todos. Eu não sou contra o esporte de ponta, sabe? Mas eu sou um cara que olho muito mais para o esporte para todos, do esporte como o esporte social. Eu sempre gostei muito de um projeto que a gente fazia, chamado Existe a Caravana do Esporte, que leva a prática esportiva com professores e ex-atletas para rincões aí do Brasil, cidades onde não tem locais adequados para a prática esportiva. A gente transforma esses locais em locais adequados para uma prática esportiva adaptada à região. Esse tipo de prática esportiva me comove muito. E eu acho que se a gente não der oportunidade para as crianças praticarem esporte, a gente vai sempre gastar mais dinheiro em saúde, na verdade, na doença, né? Porque o esporte, você dando oportunidade esportiva para as pessoas, para as crianças principalmente, você vai gastar menos na ponta com o dinheiro nos hospitais, nos leitos de UTI, você vai ter uma nação um pouco mais robusta, vamos dizer assim, no sentido de saúde, apesar de nós sermos uma nação que ainda passa fome, que ainda tem muita desigualdade, e isso nos aborrece muito, mas o esporte tem que ser uma alavanca social importante, e não é. Ô, Trajano, é exatamente isso, né? A gente vive, né, esse ano, essa pandemia do coronavírus, a gente teve diversos equipamentos, né, fechados por conta do isolamento, do distanciamento social.
deu saudade do futebol, deu saudade das partidas, deu saudade da competição, né? A gente ficou ali meio que todo mundo preso dentro de casa, né? Recluso dentro da sua casa por conta para evitar a proliferação do coronavírus. E aí, de repente, o governo do estado, junto com o município, que começa aí essas tratativas para fechar o ginásio, né, do Ibirapuera. E a gente sente falta disso, né? Quer dizer, a população sente falta disso. Isso é importante para a nossa saúde mental. É importante você vibrar, você comemorar, você sorrir, você ter esse momento de lazer também, né? Com torcida, com tudo. É um descaso muito grande tudo isso, né? Olha, eu espero que essa movimentação que está vendo da população, ex-atletas, jornalistas, da comunidade, várias comunidades, a população de modo geral, consiga vencer essa guerra. Se a gente conseguir manter o complexo Constâncio Vaz Guimarães, será muito legal. É uma vitória. Quem precisa de vitória? Eu não aguento mais perder. Eu não aguento mais fazer abaixo-assinado, entendeu? E a coisa não dá em nada. Então está na hora de ganhar alguma coisa. Agora, temos que ficar espertos e atentos ao seguinte: vamos dizer que a gente reverta tire essa ideia da cabeça do governador, né? Ganhamos a guerra, vamos dizer. Vamos manter o complexo. Mas temos que exigir que o complexo seja atendido, seja reformado, que tenha apoio, que coloque dinheiro lá para que a prática esportiva seja desenvolvida lá, que possibilite que as pessoas tenham bons eventos esportivos para assistir. Não é não tombar e deixar aquilo lá morrendo, jogando as moscas, para dizer, olha, vocês não queriam que não fosse demolido? Olha o que acontece. Abandonado. Não pode ficar abandonado, não. Temos que manter e não deixar ficar abandonado. Perfeito, Trajano, muito bem lembrado, né? Porque o Ibirapuera, bom lembrar aqui aos nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Brasil Atual, que o Ibirapuera já havia um bom tempo necessitando de uma reforma e aí estava lá abandonado e todo o complexo. Lembrando que o Ibirapuera foi palco, inclusive, dos Jogos Pan-Americanos, dos Jogos realizados, dos Jogos Pan-Americanos aqui em São Paulo, né, Trajano? Sim, ó, o Pacaembu, o desfile inaugural foi no Pacaembu. Já foi privatizado. E várias competições foram realizadas exatamente nesse complexo. No complexo aquático, no estádio de atletismo, lá no ginásio, sabe? Então, e dizer que não pode tombar, então a memória esportiva não pode ser tombada, não pode ser preservada, é isso. Não é? Muito estranha essa decisão do CONDEPHAT, que tem olhos para outras coisas, que não olham com olhos que deveriam olhar, né? A gente fica muito desconfiado. Muito desconfiado. Mas vamos ganhar essa guerra. Essa é a primeira guerra. A segunda é a preservação e a ativação daquele espaço. O Pacaembu, o resultado, o Pacaembu era da prefeitura. Né? Isso. O ginásio, o complexo é do Estado. Apesar que parece que o terreno é da prefeitura. Se o resultado da eleição fosse outro, haveria uma tentativa de caçar a privatização do estádio do Pacaembu. Mas como não se deu, ficamos assim. Perfeito. Trajano, obrigado pela gentileza de falar aqui com os telespectadores da TVT e ouvintes da Brasil Atual sobre tudo que envolve aí a privatização do complexo do Ibirapuera. Espero falar contigo numa próxima oportunidade. Lembrando que o Trajano está aqui na TVT de segunda a sexta e também na Brasil Atual com o Papo com o Zé Trajano, não é, Trajano? De segunda a sexta, ao vivo, às 6h30 às 7h, aqui da minha casa. Eu só quero mostrar para vocês que hoje eu estou com a camisa do Dr. Sócrates, em homenagem ao Dr. Sócrates. Maravilha. Porque, durante essa semana, 9 anos da morte do saudoso Magrão, do saudoso doutor, que certamente estaria do nosso lado nessa luta pela preservação do complexo Constâncio Vaz Guimarães e Ibirapuera. Perfeito. Trajano, obrigado e até uma próxima oportunidade. Abraço. Um abraço. Falamos aqui com o jornalista José Trajano. E olha só, pessoal, agora a gente chegou no momento cultural do Revista Brasil TVT. E hoje o Colibri na Quarentena, que apresenta o programa de segunda a sexta na Rádio Brasil Atual, do meio-dia às 2h da tarde, vai bater um papo com o rapper
Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena com mais de 180 programas, ouvindo artistas de todas as áreas, cinema, teatro, literatura, circo e, sobretudo, música. Nós estamos também acompanhando as alternativas de trabalho nesses tempos de pandemia. As lives, os lançamentos e, principalmente, as ações sociais de solidariedade. Hoje, vamos falar do rapper lá da comunidade de Fortaleza, Nego Galo. Ele falou sobre o disco Veterano, falou sobre o caos urbano na capital, sobre o movimento negro e outras questões. Vamos curtir Colibri na Quarentena, como você sabe, vai para o ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, São Paulo, e também no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda Nego Galo! Mas a construção dessa identidade do homem e da mulher negra, ou do homem ou da mulher, do ser humano nesse país, passa pela pergunta de que país é esse, né? E quais são as propostas de felicidade, sucesso e êxito, né? Por onde passa. Porque aí a gente começa a entender por que as pessoas acabam no crack, a gente acaba pensando por que as pessoas acabam no crime, né? E que tipo de resposta a gente pode dar para a elite dominante desse país, que a gente sabe sim ser racista, elitista, seletiva, né, na sua forma de lidar com o trabalhador, né, desse país, que somos nós. Então, acho que tem uma discussão mais ampla que a gente não vai conseguir nesses próximos 50 anos resolver, mas a gente vai acompanhar com todo o gás. Mas algum avanço você viu, assim, porque você acompanha do Brasil todo, você é um cara antenadíssimo, né? Então, algum avanço você enxerga nesses últimos tempos? Com certeza. A cada jovem que abre um livro e pega uma caneta e um papel, a cada coletivo de juventude que se manifesta e se organiza pensando no seu lugar, a cada oportunidade que eu tenho de conversar com uma pessoa como você, sobre essas perspectivas, tudo isso é avanço, tudo isso é progresso. Carlos Galo, veterano, 2. Pensa grande, grava na track, coração forte que o trampo é quente. Grave nos fones, olhos fechados pra ver o que vem pela frente. Isso me faz diferente, a rua me fez o que eu sou. Moças de lingerie, drinks, correntes, um plano na mente. Bem-vindo ao show, virou. O bagulho virou, negou, o bagulho 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 virou. Deus no comando, esse céu azul, falei pros que sacam, isso salva minha mente. Minha música alta acende um blunt, man, que o bem tá presente. Coisas nas ruas que fazem de você um homem. Grana, gramas, moças, armas, dramas. Morte quando eu canto, meus pecados somem. Encontrei no dub na sede de beijar na boca. Ela não quer sair da minha cama, ela diz que me ama, essa cena tá louca. Meu setor é pressão, vizinho tá puto e chapa que se foda. Não meteu fé, pega a visão, vai mané. Não corta as forças, virou. O bagulho virou, negou, o bagulho 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 virou. Mas caralho, cuida na fuga, vai na flecha aqui. Eu fecho com os fortes, atento no proceder. Não mudei meu jeito de ser chapa, é Deus quem escolhe. A favela é eu. Quem não é não encosta. Não sou do tipo que bebe e dirige, eu sou do tipo que filme decola. Gente pobre de alma, puta ruim, recalque, fela e julga, saca. Fala no saco, vai, chupa, suga minha rima, minha mina. Ama minha rima, curte minha rima, fuma minha cura. Me liga da condição, nas minhas mãos ela vai a loucura. Virou, o bagulho virou, negou, o bagulho virou. 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 Passei o dia no estúdio, eu curto, é fácil pra mim. Não tenta fazer o que eu faço, o talento sai caro, ninguém faz assim.
Quero grana no meu bolso, essa gata no meu colo e vi que tá no pulso. Haters convertam-se ao Deus que eu oro. Encontrei no dub na sede de beijar na boca. Ela não quer sair da minha cama, ela diz que me ama, essa cena tá louca. Meu setor é pressão, vizinho tá puto e chapa que se foda. Não meteu fé, pega a visão, vai mané. Não corta as forças, virou. Olha só, pessoal, chegamos a mais um final do Revista Brasil TVT. Hoje comigo aqui, a Naama Nunes. Naama, obrigado pela companhia, sempre um prazer estar contigo aqui no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço, Cosmo. Obrigada pela paciência. Maravilha. Você manda, né? É isso mesmo. Pessoal, obrigado pela companhia, a você que nos acompanhou até agora aqui na TVT e que nos ouviu pela Rádio Brasil Atual. Fiquem em casa, se cuidem, boa semana e até o próximo domingo. Se cuidem, abraço!